Abre aí Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. A gente tem lido bastante esse texto. E se eu ficar conhecido como pastor que só prega sobre o Evangelho, vou ficar feliz da vida. Porque é o que tem transformado a minha vida e é o que eu tenho visto que tem nos feito viver o sobrenatural de Deus aqui nesse lugar. Eu não me envergonho do Evangelho porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, ou seja, para todo mundo. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E é interessante esse texto porque a gente está vendo essa justiça de Deus se manifestar. E por mais que a gente busque caminhos mais tranquilos, é exatamente como a palavra está falando. Do início ao fim, é fé. Você sabe o que é fé? Fé é olhar para uma situação que ainda não existe, mas já atuar com ela como se existisse. Muitas vezes o Senhor colocou no teu coração algo que você olha e ainda não consegue ver, mas você vive de uma maneira de acordo com aquilo que vai acontecer, porque Deus te prometeu que vai acontecer. É o que nós temos experimentado aqui em cada momento, em cada situação, em cada realidade. E quando a gente pensa em Evangelho, principalmente quem é mais antigo de igreja, quem está mais tempo, ou quem já viveu essa primeira, esse impacto, essa transformação, essa metanoia, essa renovação da mente, muita gente vai e pensa, não, então isso aí já não é mais para mim. Evangelho é para quem está chegando, é para quem ainda não conhece Jesus, é para quem não recebeu essa mensagem. E isso é um dos maiores erros que a gente pode cometer. Quando alguém fala, não, vamos fazer um evangelismo para alcançar quem não escutou ainda. E quando eu digo que é um dos maiores erros que a gente pode cometer, é porque o Evangelho precisa nos transformar hoje. Não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa quanto tempo você entregou tua vida. Se o Evangelho não está te maravilhando, te transformando e te desafiando hoje, algo precisa acontecer. Porque Evangelho é poder de Deus. Evangelho não é algo que você pode fazer. Evangelho não é algo que está baseado na tua boa atitude, nas tuas boas ações. A gente precisa saber diferenciar o que é o Evangelho daquilo que o Evangelho pode fazer. São duas coisas que precisam ser distinguidas, mas também sempre vão andar juntas. Mas existe uma ordem como isso acontece. Por isso a gente não força nada, por isso a gente respeita processos, por isso a gente sabe que o Evangelho tem poder para transformar qualquer situação, qualquer realidade. E muitas vezes o que a gente precisa entender é que a gente precisa deixar a palavra ser a palavra, o Evangelho ser o Evangelho, porque ele não precisa da nossa ajuda. Quantas situações que nós temos aqui no auditório que eu disse já algumas vezes em testemunhos que se eu soubesse qual era a realidade que a pessoa chegava à igreja, eu dava um jeito de fazer com que a mensagem fosse mais palatável, mais saborosa. Eu sempre falo assim, eu jogaria um pouquinho de açúcar no Evangelho, para que a pessoa recebesse melhor. O Senhor sabe o que está fazendo com cada pessoa, onde precisa tocar, de que maneira precisa impactar, o que Ele vai fazer na vida de cada um. Mas o Evangelho é poderoso e é transformador. E quando eu falo que o Senhor está mudando tudo, veio um outro texto no meu coração. Eu não passei para o pessoal aí da técnica. 2 de Pedro, capítulo 1. Vocês puderem projetarem aí a partir do verso 3. Porque eu estou falando do Evangelho, eu estou falando de poder de Deus, eu estou falando de transformação, eu estou falando de que tudo que a gente está vivendo aqui nessa igreja, a gente está vivendo porque o Evangelho está sendo pregado, e o Evangelho é nosso combustível. Não importa que área você trabalhe, não importa em que área você sirva, não importa o que você está vivendo, o Evangelho é o nosso combustível para tudo que a gente está fazendo e vivendo aqui. Como eu já disse, o Evangelho não é algo que você pode fazer, o Evangelho é algo que foi feito por nós. O Evangelho é a proclamação, é declarar aquilo que Jesus fez na cruz. Tudo que precisava ser feito, Ele já fez. Quantas pessoas estão achando que pelas suas boas ações, pelas suas boas atitudes, pelo seu bom comportamento, vai conseguir alcançar e viver essa salvação, mas não existe outro caminho que não seja através de Jesus.
a não seja através do sacrifício que Ele fez na cruz. E é isso que nós queremos pregar sempre, é isso que nós queremos declarar sempre, porque é aí que nós vamos ver a manifestação do poder de Deus para a transformação e salvação de pessoas, para que histórias mudem, para que realidades surjam onde a gente não imaginava. Por isso, quando eu olho para alguém, e eu já dei esse testemunho algumas vezes, e durante a semana alguns me questionam: pô, pastor, você falou que comigo era desse jeito, por que você falou isso? Porque eu olho para algumas pessoas e eu olho que eu não tenho possibilidade nenhuma de fazer qualquer coisa por essa pessoa. E eu olho para ela e falo: Senhor, só o Senhor, se não for o Senhor aqui, não tem jeito. E todos esses que eu tenho pensado isso, eu tenho visto tendo a vida transformada pelo poder de Deus que se manifesta na vida deles. E não está se manifestando mais só na vida deles, mas já está se manifestando através da vida deles, pela maneira como o Senhor tem usado essas pessoas. Mas o Senhor está nos convidando a esse lugar, aonde nós nos entregamos para viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Não é a tua vontade, não é o teu querer, não é o teu projeto, não é o teu plano. É aquilo que Deus tem para a tua vida. Você sabia que Deus tem um plano para você? Que Ele está te preparando, que Ele te capacitou para que isso fosse executado, para que isso acontecesse, por mais que você não tenha ideia. O Senhor te promete algo e Ele é fiel para cumprir. E muitas vezes Ele está nos convidando a viver essa aventura da fé, onde nós não temos garantias, onde nós não temos a segurança que nós imaginávamos ter, ou que nós desejávamos ter, mas o Senhor está nos levando a essa aventura, onde nós vamos viver aquilo que a gente jamais experimentou antes, aquilo que a gente jamais teve acesso antes, mas o Senhor está nos permitindo entrar aí. Eu dava esse testemunho no culto em espanhol, falando do lugar, né? A gente está orando muito por esse lugar. E foi interessante hoje o culto espanhol, né? Porque, deixa eu contar aqui só para vocês. 2 pastores da Mosaic estavam aqui hoje. Vieram assistir o culto aqui. E a gente está orando para que se essa porta for para a gente, para que ela se abra. Mas para mim é irreal saber que o homem falando, a gente está com a possibilidade de ir para um lugar como aquele. E é real a possibilidade, pode ser que aconteça a qualquer momento. Porque na minha cabeça passa o filme inteiro, passa desde a promessa, passa desde a palavra, quando não existia nada. Tudo que existia era medo e insegurança, era incerteza, era falar: como assim, Deus? E é interessante porque as promessas e a palavra chegavam mais forte justamente quando a gente menos podia e quando realmente não existia possibilidade nenhuma. Nenhuma. Até quando a gente achou que tinha dado o melhor, que ia ser recompensado, que iam dar algo bom para a gente, falaram o seguinte: ó, a gente não te quer mais aqui, tchau, demitido. E ali naquele lugar o Senhor começa a dar orientações do que está acontecendo aqui hoje, mas não tinha nada, não tinha ninguém. Tinha frustração, decepção, e o Senhor falando: cuidado com quem você se associa, o que eu tenho com você é muito grande, faz isso, faz aquilo, as pessoas que vão vir. O Senhor me falou de vocês, como ia ser, quais seriam as características. E cada palavra que Ele disse está se cumprindo. E hoje a gente está indo para essa aventura. A gente já tem vivido uma aventura incrível. Mas eu vejo que muita gente continua aí presa, se segurando, falando: não, aqui eu me sinto seguro, aqui eu entendo o que está acontecendo. E o Evangelho não vai te permitir ficar aí, ele vai te desafiar a sair, ele vai te desafiar a ir para onde você não conhece, a fazer aquilo que você até então não tinha feito. O Senhor vai se mostrar para você aí nesse lugar, e você vai ser transformado naquilo que Ele quer que você seja. Eu estava me lembrando esses dias, uma vez o Senhor me deu, a gente teve a oportunidade de viajar para o México, e lá eu fiz um curso de mergulho, né? E eu lembro que boa parte do curso foi numa piscina, né? Um dia inteiro de mergulho dentro de uma piscina. Era tudo novo, era interessante, era bonito, porque era novo, mas era dentro de uma piscina, né? Aquele cilindro todo equipado e tal. O dia inteiro dentro de uma piscina, de 1,5 metro, 2 metros de profundidade, e o dia inteiro dentro dessa piscina. Mais recentemente fiz outro curso com a Júlia,
né? As crianças vão crescendo e elas vão te pedindo para te acompanhar em determinadas coisas com eles. E eu encarei, fui fazer o curso de mergulho com a Júlia, de novo, mais um dia inteiro dentro de uma piscina. Essa já devia ter uns 15 metros de profundidade, era muito funda. E legal, a piscina, mas não tem nada comparado a ir mergulhar em alto mar. E no dia seguinte eu fui fazer esse mergulho, naquela água azul. Eu nunca tinha visto uma água tão azul como aquela, do lugar onde a gente estava. E de repente a gente se joga dentro daquele mar, e a gente desce a 15 metros, 20 metros de profundidade, e eu vi coisas ali que eu jamais tinha visto na minha vida. Tubarões, peixes coloridos, espécies que eu nunca tinha visto. Situações ali que eu falava, uau, olha que loucura, olha que coisa linda, olha que maravilha. E é interessante porque depois de acabar aquele mergulho, foram 45 minutos mergulhando. A gente terminou e a gente voltou para o hotel. E quando eu cheguei no hotel, a gente passava assim do lado da piscina e a gente via a piscina lotada de gente. E quando você experimentou o mar, quando você viu o que o mar pode te oferecer, isso não mudou minha opinião de praia, tá? Continuo não gostando de praia. Mas mergulhar foi algo maravilhoso. Daqui a pouco eu estou falando aqui, pô, como é que você não vai para o mar? Você prefere ficar na piscina? Eu sempre fui um cara de piscina. Mas fazendo essa comparação de toda a experiência vivida ali em alto mar. Mas quando você volta, tem gente que está na beira de uma piscina. E quantas vezes o Senhor está nos desafiando, porque enfrentar aquele mergulho não foi fácil. Era um lugar muito comercial, tinha 50 pessoas mergulhando com a gente, todo mundo falando, não, vai rápido, rápido, rápido. A gente ia e descia, com cada instrutor tinha 5 ou 6 alunos, que depois a gente foi saber que isso não era nem o adequado, nem o ideal. Mas nós enfrentamos aquele desafio e vivemos uma das melhores experiências da vida. Mas ainda assim, quando você volta, você vê que tem gente na piscina. E quantas vezes o Senhor está nos desafiando na nossa vida, no nosso crescimento espiritual, no chamado que Ele tem nas nossas vidas, mas a gente está ali apegado ao que a gente conhece, ao que a gente sabe, ao que a gente conhece, ao que a gente consegue. E o Senhor está te falando, eu quero te levar para o alto mar, eu quero te levar para mergulhar, eu quero te levar para experiências que você nunca experimentou antes. E aí quando eu vejo esse texto de 2 Pedro 1, que diz o seguinte, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrade a Ele. Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Mais uma vez, a gente está falando de evangelho, que é poder de Deus. E o texto vem e me diz que o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. O poder de quem é? É de Deus. E quem é que está nos entregando? É Ele. Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe de que maneira está trabalhando, Ele sabe por onde está te levando. Verso 4 continua dizendo, desse modo Ele tem nos dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Pode demorar mais ou menos, mas aquilo que Ele te prometeu vai acontecer e Ele vai entregar nas tuas mãos. Não sei há quanto tempo você tem orado, não sei de que maneira você tem buscado, mas se foi o Senhor quem prometeu, vai acontecer no tempo dEle. Hoje Ele está te preparando, hoje Ele está te fortalecendo, hoje Ele está aprofundando as tuas raízes, Ele está trabalhando a tua estrutura para que você suporte aquilo que Ele vai fazer na tua vida e através dela. Mas nós vemos como tudo vai se conectando. É Ele quem tem nos dado maravilhosos e preciosos dons que Ele nos prometeu. Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. É exatamente o que a gente vem propondo quando a gente fala do Evangelho aqui, porque o Evangelho é aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, mas sempre, sempre, assim como Jesus morreu crucificado entre 2 ladrões, o Evangelho sempre morre entre 2 inimigos do Evangelho, que é o moralismo e o relativismo.
Gente que acha que tem que fazer, que tem que acontecer, que é o papel dele, que é a obrigação dele, que é na capacidade dele. E fala, Senhor, eu vou ganhar a salvação no meu braço. Quando tudo que foi feito, tudo que precisava ser feito para que a salvação chegasse na nossa vida, foi feita numa cruz. E somente um poderia fazer isso, e já está feito. Por isso é uma notícia. A notícia é de algo que já aconteceu. E que está à tua disposição, mas muitos de nós não aceitamos, não tomamos, não recebemos isso na nossa vida. Ou muitas vezes quando nos damos conta de que não é isso que vai nos fazer chegar, pulamos para o outro lado, onde tudo se torna relativo. Onde você não é obrigado a mais nada. Onde você pode viver uma vida, muitas vezes imoral, mas falando, não, mas o Senhor me perdoa. E mais uma vez, estou te falando aqui, desde um lugar de alguém que viu pessoas e que em muitos momentos também esteve aí nesse lugar. Alguém que cresceu dentro de uma igreja e que muitas vezes até dentro da igreja nós víamos esse tipo de comportamento. Vou errar aqui, vou intencionalmente fazer o que eu sei que não devo fazer, mas depois eu corro para cá porque eu sei que o Senhor vai me perdoar. E eu fico aí, nessa vida pequena, nesse viver... Que eu não vejo essa manifestação da vida verdadeira, da vida abundante que o Senhor prometeu na minha vida. Por isso eu tenho que estar sempre aqui nesse lugar, onde eu vivo o Evangelho, que é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Para que eu viva a salvação, e não somente eu, mas todos aqueles que estão à minha volta possam experimentar isso também. Quando eu vivo o Evangelho, eu vou sendo transformado naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu deixo de tentar me esforçar, me esgotar, me cansar, me decepcionar, tentando fazer as coisas do meu jeito, e quando as coisas não saem, eu fico triste e falo, eu também não quero mais esse Deus, porque estou exausto de tentar caminhar de acordo com o que Ele tem para mim. Se a gente não viver o Evangelho de verdade, no primeiro não a gente desiste. Na primeira oração não respondida, a gente quer jogar tudo para o alto. Na primeira resposta que não é do jeito que a gente esperava. Quando a cura não chega, quando a aprovação não vem, quando a aceitação não acontece no meio que você esperava estar, quando as pessoas fazem aquilo que você não esperava que elas fizessem, você questiona Deus. Você quer sair de ambientes que Ele te colocou, porque você está preso àquilo que você consegue, ao que o teu braço, ao que a tua mente, ao que a tua capacidade consegue alcançar. Mas quando você está vivendo o Evangelho e o poder do Evangelho sobre a tua vida, aquilo que Jesus fez na cruz por nós, você começa a ser transformado. Você começa a ser transformado. Outro dia eu estava conversando com a Érica sobre isso, e já citei em alguns tempos de mesa, quando nós somos transformados numa árvore frutífera. Se você pegar e for falar com uma mangueira, é difícil produzir manga, ela vai falar, não, claro que não. Eu existo para isso. Para mim difícil é produzir maçã. O que eu quero dizer com isso? O cristão, ele produz o fruto do Espírito na vida dele. Se alguém chegar para ele e falar assim, poxa, é difícil falar a verdade como você fala. Não, para mim o difícil é mentir. É difícil você ser tão preocupado com os demais e estar sempre se doando, sempre servindo. Não, o difícil é pensar só em mim. Porque eu estou sendo transformado numa árvore frutífera. E os frutos que o Senhor está trazendo para a minha vida vão impactar as vidas de quem está à minha volta. Mas você precisa ir para esse lugar onde é o Evangelho, o poder de Deus, quem vai te transformar e te fazer viver dessa maneira. Porque quanto mais você vê tudo isso se manifestando, toda essa sequência acontecendo, Deus te dando esse poder que Ele sabe que você ia precisar, te entregando os dons, talentos. Quanto mais você se aproxima dEle, é o texto quem está falando, para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a esse mundo. O Evangelho foi necessário, essa proclamação, essa vinda de Jesus, para que Ele se entregasse numa cruz, para que a gente pudesse ter possibilidades, porque o pecado entrou. E onde o pecado entra, tudo é destruído. Onde o pecado entra, o que vai ser vivido, na realidade é morte. Olha que coisa. Onde você permitir o pecado entrar, ele vai matar o que tiver aí.
O salário do pecado é a morte. A Bíblia é quem fala, está claríssimo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Está claro diante de cada um de nós. Agora, de que maneira nós respondemos a isso? E quando ele vem e fala que nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a esse mundo e pudéssemos então, quando a gente deixar a imoralidade, quando a gente deixar esses maus desejos, a gente possa tomar parte na sua natureza divina. Foi como a gente aprendeu aqui a semana passada, e nós é que nos inclinamos para aquilo que a gente quer viver. E a minha pergunta para você hoje é essa: para que lado você tem se inclinado? O que você tem buscado? De que maneira você tem se alimentado? Porque essa inclinação parte de nós. Em que ambientes? A que ambientes você está se expondo? De que conversas você está participando? Porque essa é a inclinação. Se você buscar aquilo que vem de Deus, você se inclinar para aquilo que vem de Deus, você vai ser cheio daquilo que vem de Deus. Agora, se você se inclinar para as coisas desse mundo, você vai ser cheio pelas coisas desse mundo, e vai se tornar muito mais difícil você viver isso que a palavra do Senhor está nos prometendo. Por isso hoje é dia da gente parar, avaliar de que maneira nós temos vivido, o que nós estamos experimentando, e então darmos passos com propósito para aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas, para que a gente possa realmente tomar parte nessa natureza divina. E ele continua falando: por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade, essa bondade que muita gente começa por ela, mas a palavra quem está me ensinando aqui, que ela precisa ser juntada à fé que já existe ali naquele lugar. Começa pela fé, começa pelo crer, começa com o aceitar aquilo que Jesus fez na minha vida, aquilo que Ele fez na cruz que me alcança. Façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade, juntem também o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio. Sabe o que é o domínio próprio? Para falar aqui de maneira bem simples, é tudo que é contrário àquilo que o pecado traz de efeito na tua vida. É você saber que aquilo vai te fazer mal, é saber que aquilo não é para você, é saber que você não quer mais aquilo na tua vida. E enquanto você permitir que isso continue tendo espaço na tua vida, você não vai conseguir viver essa natureza que a palavra está me falando aqui. E ele diz: por isso façam todo o possível. Vai juntando isso à fé, bondade, conhecimento, vai te levar a domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança, e a perseverança, a devoção a Deus. Vocês veem como existe uma sequência? E olha onde chega isso. E quando a gente fala disso, que quando a gente se abraça, que quando a gente caminha junto, que quando a gente faz questão um do outro, tudo isso faz parte de uma sequência. A essa devoção, juntem a amizade cristã. E a amizade cristã, juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, ou seja, alimentar isso, fortalecer isso, viver de acordo com isso, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. A receita está toda aqui. É o Senhor quem quer derramar esse poder. É o Senhor quem quer trabalhar nas nossas vidas para que a gente possa viver essa sequência maravilhosa que está sendo falada aqui. Para que eu viva, para que eu produza esses frutos bons que vão transformar não somente quem eu sou, mas todo mundo à minha volta. Essa igreja foi plantada aqui com um propósito. Essa igreja é do Senhor. E você, se você está pensando, poxa, mas é o prédio, é a organização, é a liderança, a gente sabe aqui, todo mundo que está aqui há mais tempo sabe, essa igreja é você. É você vivendo esse propósito que o Senhor tem na tua vida. É você participando nesse plano que Deus tem aqui nesse lugar. Porque você não veio para cá simplesmente pelo teu plano original. Seja ele qual for. Já ouvi muitas histórias do porquê as pessoas vieram para aqui.
Mas eu quero te dizer que existe um plano maior. Existe algo que o Senhor está fazendo agora. Existem lugares que o Senhor te deu acesso. Existe influência que o Senhor trouxe para a tua vida. E Ele vai te usar nos lugares aonde você está hoje. Mas para que isso aconteça, primeiro Ele precisa trabalhar em você. E hoje é dia de viver isso nas nossas vidas. Hoje é dia de viver o poder do Evangelho, começando em nós, nas nossas casas, nas nossas famílias, atingindo nossos ambientes, nossas rodas de amizade, atingindo nossos ambientes de trabalho, para que nós possamos ver essa vida abundante sendo derramada sobre nós e através de nós. Em nome de Jesus.